Ô, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Como eu comento sobre filmes, séries, sempre gostei, eu sempre achei importante assistir documentários, ler textos que falem sobre histórias, né, dos subgêneros, análises de filmes ou de subgêneros. Eu acho que dá um estofo, dá um repertório para a gente não cair muito em ciladas de achar que determinada coisa foi inventada agora, sendo que na verdade ela foi inventada nos anos 40, tá? Por isso que eu vi com tardar, inclusive, né, em 2023, mas eu vi a terceira temporada da docu-série História do Horror, lá do Eli Roth. Eu já fiz um vídeo comentando as duas primeiras temporadas. Eu vou deixá-lo, inclusive, na descrição deste vídeo, né? Eu vou deixar o link. E agora, em 2023, assisti a terceira temporada, que foi ao ar em 2021. Portanto, quando o mundo estava, assim, de cabeça para baixo e todo quarentenado por causa da maldita pandemia. Não é à toa que um dos capítulos trata de filmes que falam sobre infecções, né? Bem apropriado, desagradável, mas apropriado. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço. É claro que por se tratar de uma série que tem como apresentador principal e produtor o Eli Roth, que é famoso no mundo do horror por causa dos seus filmes torture porn, eles acabam tendo acesso a grandes nomes, né? Então, Tarantino está em todos os capítulos, falando tudo sobre todos os filmes, dando opinião sobre todas as coisas, né? E você tem atores que já não estão mais tão na crista da onda, como a Gina Davis. Tem algumas pessoas nesses documentários que, na verdade, dão graças aos céus de serem chamados, né? Mas você tem também produtores, atores dos filmes que eles discutem, pessoas do mundo acadêmico, críticos, diretores, o Joe Dante está lá. E aí, novamente, é a mesma estrutura, né? São 6 episódios, 40 e poucos minutos cada um, temáticos. Então, além desse aí da infecção, tem o cientista maluco, os filmes de horror cuja temática são feriados, então aí você tem bastante filme slasher, né? Então são 6. E aí eles pegam alguns filmes representativos desses temas que eles elencam e fazem análises, né? A ideia sempre é de que os filmes de terror, eles representam ansiedades, tentam resolver ou tratar das ansiedades sociais, das ansiedades psicológicas do ser humano. Então, não é à toa, por exemplo, que eles vão falar, como eu falei, dessa parte aí dos filmes de infecção. E aí você vai ter Contágio, você vai ter, claro, a maioria dos filmes, como sempre, é norte-americana, mas, por exemplo, quando você vai falar de Contágio, você não consegue fazer muito sem falar do maravilhoso, sensacional filme espanhol REC, que é sobre contágio. As pessoas estão presas naquele prédio lá e tal. E aí, quando vai falar de mundo apocalíptico, claro que vai falar do Z, Guerra Z, lá, não sei, do Brad Pitt, mas não tem como falar, não deixar de falar, por exemplo, do filme coreano, lá, O Trem para Busan. Então, os filmes estrangeiros são meio que exceção à regra do que é maravilhoso, que é o cinema norte-americano. Mas tudo bem, mas mesmo assim eles tratam com bastante simpatia o Canadá, né? Você tem, na parte dos filmes temáticos, você tem 3 clássicos slashers do Canadá, né? Você tem o Black Christmas, que na verdade é precursor dos filmes slasher, Terror Train, Dia dos Namorados Macabro. Então, assim, ele, de novo, é um documentário que é bom para nós que já temos um repertório legal. Acho que sempre você vai encontrar uma perspectiva nova, com a qual você concorda ou não, mas ela vai estar lá, né? Afinal de contas, o Tarantino entende do riscado, as pessoas que estão falando lá entendem do riscado. O Eli Roth também. Como eu falei no outro vídeo sobre essa série, eu não gosto do Eli Roth como cineasta, porque eu não gosto de torture porn, mas ele sabe do que ele está falando, ele tem uma história no mundo do horror, né? Então eu acho legal
para isso. Acho legal para quem também não tem repertório, vai vendo lá, vai pegando filmes, né? Olha, preciso ver. Só que tem que tomar cuidado porque eles contam a história dos filmes. Ao analisar, eles dão um desfecho. Mas sempre a gente pega filme que a gente esqueceu, mesmo que você tenha repertório, né? Então, sei lá, eu vi Contágio com a Gwyneth Paltrow, aquele povo lá, tinha esquecido. E aí, na verdade, eles fazem algumas coisas legais, né? Como que tem uma semelhança entre o Contágio e o Psycho, né, do Hitchcock. Matam a atriz principal logo no começo do filme, né? A Gwyneth Paltrow morre. Então, assim, você tem umas coisas que daí depois, quando a gente vai analisar filmes, você vai ficando mais treinado, né, para fazer essas ligações. A gente aprende a fazer essas coisas, né? Tem que ter repertório, mas você também tem que ter modelos. E isso é um bom modelo. Sem contar que é divertido, né? Tá falando de um tema que eu gosto, que nós somos fãs de horror gostamos, falando sobre filme de horror. Então, qual fã de horror não gosta de ouvir falar sobre filmes de horror, né? Ainda mais quando você tem alguns atores, tal, sempre falando coisas de amor desse subgênero que a gente tanto adora e ainda tem gente que tanto fala que é inferior, né? Então, assim, valeu. Não ouvi falar se houve quarta temporada, porque essa aí foi de 2021. Mas caso não tenha havido, caso não haja outra temporada, essas 3 temporadas de Eli Roth's History of Horror valem bastante para fãs, tá? Tchau.